Certo. Tiago, tu pode falar agora sobre a explanação que tu queria fazer. Bem, então, recentemente a gente fez um episódio com relação à questão de Enoque e Elias, né, que a tradição católica e a fé católica nos dizem que Enoque e Elias estão vivos nos mesmos corpos em que nasceram, porque eles foram retirados da terra por Deus e são conservados até hoje para que retornem nos tempos do Anticristo para pregar o evangelho aos judeus e aos gentios, né? E bem, a gente utilizou um fato muito importante na nossa explicação, que é o consenso dos pais da igreja com relação a esse fato, né? Que as duas testemunhas de Apocalipse 11 são duas testemunhas que irão pregar o evangelho nos tempos do Anticristo, né? São dois homens. E uma dessas testemunhas é Elias e o outro também é um homem, né? E aí os pais da igreja eles vão, em sua maioria, afirmar que era Enoque. Alguns vão afirmar que era Jeremias, outros vão falar que era Moisés, mas todos concordam. São dois homens em carne e osso que vão retornar e um deles é Elias. E existem alguns protestantes travestidos de católicos aqui no YouTube que afirmam que essa interpretação da igreja está ultrapassada, né? Eles utilizam o método histórico crítico explicitamente, eles fazem uma defesa do método histórico crítico que o Dada está fazendo a exposição, e eles negam que essa passagem deva ser interpretada dessa forma, com uma interpretação escatológica, né? E apenas para ilustrar a questão que o Dada estava expondo, eu gostaria de traçar um panorama histórico da exegese de Apocalipse 11, né? O Seth Turner, na sua tese de PhD, ele afirma o seguinte, né, abre aspas, as exegeses mais antigas de Apocalipse 11, 1 a 13, identificam as duas testemunhas como dois profetas escatológicos, quase sempre Enoque e Elias, que são mortos pelo anticristo. E o mesmo Seth Turner ele vai demonstrar nessa sua tese que essa tradição de que retornariam dois profetas nos tempos do anticristo para pregar o evangelho já era uma tradição judaica, né? Até mesmo, e isso é algo praticamente consolidado entre os historiadores, né? Até o cético liberal Wilhelm Bossuet afirma que, no seu livro The Antichrist Legend, que essa história de duas testemunhas escatológicas virem pregar o evangelho já era uma tradição judaica antiga, né? O J. Jeremias, em um de seus trabalhos, o J. M. Nutzel, K. Berger, Downe, todos eles são citados pelo Seth Turner, e todos eles concordam que essa era uma tradição escatológica judaica. E o Nutzel, ele vai confirmar também que uma dessas testemunhas era claramente Elias, né? Jeremias vai falar que o parceiro de Elias era tido geralmente como Moisés ou Enoque. E Berger vai falar que não somente a tradição do seu retorno já era presente entre os judeus, mas também que eles morreriam e ressuscitariam pouco antes do julgamento de Deus, no julgamento final. E ele vai falar que essa tradição já era conhecida até por Jesus e seus discípulos antes da Páscoa, né? E alguns textos que podem ser utilizados para demonstrar isso são os textos de 1 Enoque, que é do século II a.C., né, onde é mencionada a ovelha, que é claramente Elias, e os três, tem uma hora que menciona os três, né, os três são guias angélicos de Enoque, que é uma menção implícita. Tem o livro de Jubileus, que no século II a.C., no capítulo 4, versículos 23 a 26, diz o seguinte, né, abre aspas, Enoque testificou contra eles e foi levado entre os filhos dos homens e conduzimos ele ao jardim do Éden, né? Então essa é uma evidência da tradição judaica de que Enoque permanece vivo. O Pseudofilo, em um de seus textos, que data de 50 a.C., afirma que Elias irá morrer junto com outro
profeta, que ele não identifica. Também a gente tem em Quarta Esdras, que é um texto do século a.C., que afirma que aqueles que viverem até o fim dos tempos verão os homens que foram levados desde o seu nascimento, e que desde o seu nascimento não provaram morte, que é uma menção clara que ao caso de Enoque e Elias, né, que a escritura afirma explicitamente que eles não morreram. E o próprio Santo Hipólito de Roma, nos seus livros sobre o Anticristo e sobre Daniel, ele afirma que ele conhecia a tradição do retorno desses dois. Né? E depois disso, a exegese com relação a essa passagem, ela é uniforme. Né? São Jerônimo vai falar que é Enoque e Elias retornando no tempo do Anticristo, Lactâncio, Teodoreto, Agostinho, Primásios, Cassidório, Irineu, Tertuliano, Santo Ambrósio, São Gregório Magno, São João Crisóstomo, São Beda. Isso vai permanecer até a Idade Média, né? Depois, com o Beato de Liébana, o Bruno de Senni, todos esses vão interpretar de forma unânime. Apenas alguns vão divergir dessa interpretação, no caso, por exemplo, o Vitorino de Petal, que no ano de 260 d.C., ele vai afirmar que o parceiro de Elias seria Jeremias, mas nada demais, né? Nada muito escandaloso, e nada muito diferente. E a interpretação vai prosseguir desse jeito, né? Como, por exemplo, Ricardo de São Vítor, João de Cagni, Nicolas Zegeros, Francisco de Ribera, Soares, São Roberto Bellarmino, Cornélio Lápide, todos eles vão afirmar que as duas testemunhas são Enoque e Elias, e apenas alguns vão negar que seria Enoque a outra, e eles vão divergir também somente onde eles estão, né, que não é uma divergência central, mas todos vão concordar. Elias está vivo e vai retornar com outra testemunha no fim dos tempos para pregar o Evangelho. E a primeira vez que essa interpretação vai ter a sua aplicação escatológica negada vai ser na Idade Média por um homem chamado Alcazar, né, que é geralmente tido como fundador do preterismo, entre aspas. E esse Alcazar, ele vai dizer que as duas testemunhas são Moisés e Elias, mas em sentido espiritual, né? E ele vai falar que a interpretação principal da passagem, a referência primária da passagem, é a perseguição judaica na igreja primitiva. Mas como nota o próprio Seth Turner, o Alcazar nunca negou que essa interpretação em sentido secundário poderia sim ter uma interpretação escatológica, e as duas testemunhas poderiam ser duas testemunhas físicas, né? Então, mesmo no fundador do preterismo, mesmo em Alcazar, que era um jesuíta católico, e diga-se de passagem, um teólogo minúsculo, né, perto de todos os contra-reformadores que comentaram no Apocalipse para se opor aos protestantes, ele é um ninguém, né, perto de São Roberto Bellarmino, Francisco Soares, ele é um nada. E mesmo assim ele não negava a interpretação escatológica da passagem. As pessoas que vão começar a negar a interpretação escatológica da passagem são justamente os protestantes e os hereges, né, como Hugo Grossio, que era um herege. E os nossos colegas que defendem esse Apocalipse preterista, eles não defendem nem o Apocalipse do Alcazar, né, que era o jesuíta católico. Eles defendem a interpretação protestante, a interpretação herética de autores como Hugo Grossio, né? E eles usam exatamente o método histórico crítico explicitamente, como expôs o Dedé aqui, né, para negar isso. Eles olham por cima para as citações dos pais da igreja e falam, não, é porque a ciência já evoluiu e agora a gente já pode negar isso e tal. Enfim, né, eles seguem exatamente o método histórico crítico, eles fazem uma defesa explícita do método histórico crítico, e eles negam simplesmente o consenso da igreja, né? Eles negam o que os católicos sempre ensinaram, que a passagem de Apocalipse possui uma interpretação escatológica, Elias está vivo e retornará no fim dos tempos, junto com uma outra testemunha. Né? Então, é basicamente isso que eu queria falar, Duda. Pode prosseguir.
Iniciando aqui mais TED Talk, agora para abordar um tema muito pedido a nós, que seria a questão de Adão e Eva. Afinal, Adão e Eva existiram realmente? A evolução contradiz ou não a situação de Adão e Eva? A ciência moderna nega ou aprova? E para tentarmos dar a melhor exposição sobre esse assunto, como não poderia ser diferente, chamamos novamente o Rômulo, do canal Ciência e Filosofia, e o André Messias, do Salve Roma, que já podem se apresentar, por gentileza. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. Muito bom tratar desse assunto. A gente vai trazer uma abordagem aqui do método histórico crítico. Eu não tenho tanto conhecimento quanto o Rômulo no que tange a área biológica. Apesar de eu ser estudante de medicina, o Rômulo já é doutor, né? Ele já tem um doutorado nessa área, então ele tem muito mais experiência para poder enriquecer muito mais o debate na área da biologia, né? Mas aí a gente vai trazendo alguns conhecimentos sobre o método histórico crítico aqui, e vai ajudar também para complementar aquele vídeo que nós fizemos antes sobre Enoque e Elias, que a gente discutia sobre um certo indivíduo que estava falando umas besteirinhas usando o método histórico crítico para justificar. Então, a gente vai aproveitar esse vídeo para responder também, falar sobre o método histórico crítico e mostrar como ele não pode ser defendido por um católico. Pode se apresentar, Romulo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Como o André falou, meu nome é Rômulo, eu tenho um canal, Ciência e Filosofia, eu tenho mestrado e doutorado na área de biologia, principalmente com evolução. Vou tentar contribuir aqui da forma que eu puder, principalmente nas questões biológicas, que há um certo falta de compreensão em relação à questão se é biologicamente possível, independente da questão da origem, de onde surgiram Adão e Eva, se é possível um único casal, por exemplo, ter dado origem a toda a população humana em termos de diversidade genética, etc. Então, poderia ajudar nessa parte aí e mostrar que não há incompatibilidade. Então, se você quiser começar aí, André, fica à vontade. Bom, então vamos começar aqui o vídeo sobre Adão e Eva e o método histórico crítico. Bom, por onde a gente pode começar? A gente poderia começar de muitos lugares. A gente poderia começar até do Jardim do Éden, com a tentação do pecado original que levou Eva ao pecado, levou Adão ao pecado. Mas eu decidi começar de um ponto diferente. Vamos começar da Idade Média, a Idade das Luzes para nós católicos. Lá existia Santo Tomás de Aquino, que de forma inovadora criou um método extremamente incrível de estudo e de teologia. Ele conseguiu juntar os dados principais da razão natural, principalmente de Aristóteles, né? Juntando os dados de Aristóteles, e juntando também, sendo muito fiel ao que diziam os pais da igreja, isso é importante. O Santo Tomás de Aquino foi extremamente fiel à patrística, ele foi extremamente fiel. E juntando tudo isso, ele criou sua forma, sua escola teológica, certo? Então, São Tomás de Aquino criou sua escola teológica, perfeito. O que acontece? Posteriormente, quando ele morreu, ele foi condenado por um bispo, as teses dele foram condenadas por um bispo chamado Tenier Tampier. O Papa da época fez como se não condenou, ficou de boa com a situação, e aí ficamos nisso, certo? Então, e posteriormente ele foi absolvido, claro, foi canonizado, colocado como doutor da igreja, mas o estrago já tinha sido feito com a sua condenação. E aí surge uma figurinha curiosa, uma figurinha que a gente vai citar ela aqui. Primeiramente, antes dessa figurinha surgir, é bom a gente lembrar de algumas outras figuras que antecederam essa figurinha. Existiu um teólogo chamado Henri Duncan. Esse teólogo ele era rival de São Tomás e ele traduzia as obras de São Tomás sempre erradamente. Então ele traduzia o existir por S. Então a gente sabe que tem essa distinção, que São Tomás define o S, que é o ato de ser, certo? E o existir. O Henri Duncan pegava as obras de São Tomás e traduzia o S para existir, que é uma coisa que tem hoje em dia, né, inclusive algumas traduções da Suma Teológica, que é um erro. Porque o S não é existir, enfim, isso é um assunto para outra discussão. Enfim, era um rival de São Tomás. E ele tinha conexões com o nosso personagemzinho, que nós vamos falar aqui, o senhor Duns Scoto. Duns Scoto, que era um pensador de Oxford, né? Ele era um pensador, ele tinha um conhecimento teológico, conhecido como Doutor Sutil. Muita gente conhece ele por causa daquele filme
ilusório, aquele filme que trata ele como sendo um herói, defensor da Imaculada Conceição. Ele nunca foi um defensor ferrenho da Imaculada Conceição. Ele admitia a possibilidade da Imaculada Conceição. Ele não contribuiu à proclamação do dogma. Ele só admitia a possibilidade da Imaculada Conceição. O que fazem hoje em dia é uma releitura no maior estilo comunista, porque quem faz essas leituras da história geralmente são os comunistas, que tentam colocar o Dom Scoto como sendo um defensor da Imaculada Conceição contra os escolásticos, malvadones, contra Santo Tomás, que estava errado. Olha o erro de Santo Tomás, olha como Dom Scoto estava certo, etc. Não é bem assim. Ele não defendia a Imaculada Conceição, ele admitia a possibilidade da Imaculada Conceição. E é bom falar que Santo Tomás de Aquino mesmo mudou de ideia posteriormente no fim da sua vida e admitiu a Imaculada Conceição. Então, Dom Scoto não é esse herói que ficam falando. Dom Scoto, ele começou a criar uma filosofia em que o conceito de ser era totalmente diferente do conceito tomista. No tomismo, a gente define que ser, ou seja, porque Deus é ser, nós somos ser. Então, o que a palavra ser? Ela é unívoca, equívoca ou análoga. Se ela for equívoca, então Deus é totalmente diferente do homem. Ou seja, o mundo é uma coisa e Deus é outra. Então, isso é o pensamento muito dos gnósticos, né? Quer dizer, esse mundo aqui foi criado pelo Deus mau e existe o Deus bom. Né? Se o ser é unívoco, então o mundo é a mesma coisa que Deus. Então, essa é a mentalidade dos panteístas. A gente sabe que o ser ele é análogo. Assim como tem o pé da cadeira. A cadeira não tem pé, só uma analogia. Então, o ser de Deus é análogo ao ser do homem. Então, Scoto ele inverteu isso. Se eu não me engano, ele considerava o ser como unívoco. Além de outros erros que ele cometeu, entre outros, não é bem o assunto a gente falar de Duns Scoto. Mas o que acontece? Por causa de Duns Scoto, surgiram duas correntes a partir dele, filosóficas. Uma delas, que é a linha mais panteísta, e outra linha, que é a linha mais gnóstica. Dessa linha, que é a linha mais panteísta, que vai ser a principal que nós vamos falar aqui nesse vídeo, o principal representante era um frade, né? Se não me engano era frade, que era o nosso amiguinho Guilherme de Ockham. Né? Guilherme de Ockham era um frade, né? Se não me engano, que colocava o ser como unívoco. Ele cometia vários erros, mas ele tinha uma mentalidade extremamente materialista. Ele dizia, inclusive, que o poder do Papa deveria se submeter ao poder secular, que é o que acontece hoje em dia. É a prévia do laicismo, né, basicamente. A gente tinha a corrente gnóstica, que era principalmente de mestre Eckhart. E essas duas linhas foram se degladiando ao longo da história. E foi chocando. Imagina como se fosse um ovo que estava sendo chocado, até que surgiu a Reforma Protestante. Onde da Reforma Protestante teve o que o professor Orlando Fedeli, né, principalmente, fala que ele chama de curto-circuito, que é justamente o encontro dessas duas correntes, que aconteceu na figura de Lutero. Só que tem um detalhe sobre Lutero. Inicialmente, Lutero tinha um lado mais misticista, um lado mais esotérico. A gente consegue perceber pelos escritos dele, são bem curiosos, né? Mas aí o que acontece? Posteriormente, Lutero viu que o povo não era muito fácil de ser controlado. O povo estava começando a levar o que Lutero falava para as últimas consequências. Porque, por exemplo, os anabatistas, eles chegavam na conclusão que é o seguinte, ora, se todos somos iguais, então ninguém deve mandar na gente. A gente não tem que ter governo. Por que o governo tem que mandar na gente? Então, Lutero começava a perceber que tinha pessoas chegando nas últimas conclusões das teses dele. E aí, o que ele fez? Ele decidiu se aliar com o Estado, com os príncipes, contra a população. E aí, ele assumiu a outra corrente. Ele se une a outra corrente, que é a corrente de Guilherme de Ockham, que é essa corrente que é a linha mais, que a gente chama, né, de uma linha mais vermelha, enquanto a outra seria a linha mais branca. Essa corrente é daí dessa corrente de Lutero, a partir desse protestantismo luterano, que vai surgir o assunto que nós vamos falar aqui, que é o método histórico crítico. Então, a gente vai dar a definição. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Não, pode continuar. Beleza, então. Então, vamos falar sobre o método histórico crítico, e é importantíssimo falar sobre isso, porque ele não pode ser aprovado em hipótese nenhuma pela igreja, certo? Vamos lá. O que acontece? Os protestantes, estudando as Sagradas Escrituras, eles começaram a rejeitar a Vulgata Latina de São Jerônimo. Justamente porque foi feito pelos papistas, era a tradução usada pelos papistas e tal, etc. E eles começaram a ter uma ideia de irem para as fontes do cristianismo. Ou seja,
Vamos para o início do cristianismo, vamos para o que os primeiros cristãos pensavam, vamos viver como os primeiros cristãos viviam. Não com essa deturpação. A Igreja Católica Romanista deturpou o cristianismo. Deturpou. Vamos para o início do cristianismo. E aí, né? E aí começaram esse estudo de fontes, começaram a questionar os escritos de São Jerônimo e tal, etc. Começaram a fazer novas traduções da Bíblia, começaram a questionar dogmas católicos, ou seja, começaram a ler a Bíblia sem ter a tradição da igreja, sem ter o dogma católico como margem. Isso é um método histórico crítico? Ainda não, mas é a raiz do método histórico crítico. Ele nasceu aí. O padre Leonel Franca, no seu livro A Psicologia da Fé, ele diz que, inclusive, esse método histórico crítico nasceu entre protestantes e liberais, justamente por causa dessa mentalidade. Aí a pergunta que não quer calar. Mas aí tem problema ir para as fontes? Tem problema eu ir, por exemplo, para a Septuaginta, ver o que está dizendo a Septuaginta? Tem problema eu ir para o hebraico, ver o que diz o hebraico? Tem problema eu pesquisar, estudar os textos bíblicos, a origem dos textos bíblicos? Por exemplo, como o Tiago vive fazendo. Não, isso aqui em grego diz tal coisa. Não, isso aqui em hebraico diz tal coisa. Não tem problema fazer isso, mas o estudo das escrituras, se você é um historiador que quer ver, por exemplo, provas da ressurreição de Cristo, você vai encontrar provas da ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Mas o negócio é que essa mentalidade, a gente tem que encarar a mentalidade de uma forma correta, tem que encarar o estudo de forma correta, e não tendo pensamentos corretos, porque os protestantes eles já iam atrás das escrituras, querendo rejeitar o que o catolicismo pregava. Então ele já era uma leitura parcial, era uma leitura que parecia imparcial, mas ela era parcial da história. Fora que, pegando já para o tempo moderno, dentro dessas duas correntes, a corrente de Mestre Eckhart e a corrente de Guilherme Jock, eles têm um problema crasso, que é a visão que eles têm da razão. O que nós católicos seguimos, é o racionalismo moderado. Ou seja, nós acreditamos que a razão, nós acreditamos que existe uma verdade, porque o simples fato de você dizer que não há verdade é uma verdade, e nós acreditamos que, só que nós não acreditamos que nós podemos saber tudo, que a razão pode saber tudo. Não, tem coisas que nós não vamos conseguir saber, que a razão não consegue explicar. Isso são os mistérios, por exemplo. A gente não consegue saber exatamente, por exemplo, como acontece a transubstanciação. Como o pão vira o corpo e o sangue de Cristo. O pão vira o corpo de Cristo, o vinho vira o sangue de Cristo. A gente não consegue saber. São mistérios, né? São coisas que a nossa razão não consegue chegar. E nós somos iluminados pelos olhos da fé. Não contradizem a razão, mas mostra que a nossa razão ela é limitada. Nós seguimos o racionalismo limitado. Nós seguimos uma razão limitada. Não é uma razão que abarca tudo, que explica tudo, todas as realidades, por exemplo, como os espíritas creem. Os espíritas creem que vão poder explicar tudo, inclusive como funciona o céu, como funciona a reencarnação, como funciona tudo. Então nós não acreditamos nisso. O problema é que para a corrente do Guilherme de Ockham, que é a corrente que o Lutero abraçou também, que é a corrente que vai dar origem ao método histórico crítico, que é a corrente dos protestantes liberais, né? Essa corrente ela prega uma razão ilimitada. Ou seja, é um racionalismo. O filósofo da ciência Karl Popper, né, ele definia isso como sendo o racionalismo como sendo uma fé irracional na razão. Então é basicamente isso que é o racionalismo. Então você tem uma fé na razão e você desapega da fé. Então você começa a usar só a razão para julgar as Sagradas Escrituras. Isso é problemático, porque você não está lendo a Escritura, você não está vendo a história, estudando a história com um olhar imparcial. Não, você está estudando, fingindo que está olhando com um olhar imparcial, dizendo, eu não vou basear no que dizem esses religiosos, fanáticos, porque eles mentem, eu vou pela minha razão. Mas você acaba indo com uma visão agnóstica, ou com uma visão, por exemplo, protestante, ir para as fontes e começa com um olhar parcial julgá-los. Você não está sendo imparcial, você não está fazendo um estudo histórico imparcial. Perguntaram, inclusive, nos comentários do último vídeo sobre Enoque e Elias, mas eu uso o historiador lá nos comentários comentou, mas eu uso o método histórico crítico para interpretar. Mas eu nunca me desapego dos Santos Padres. O problema é o seguinte, o método histórico crítico, por definição, a gente vai falar como ele surgiu no meio católico, é justamente você se desapegar do que diz os Santos Padres, mas você começar a julgar as escrituras com o olhar da razão e começar a rejeitar o que diz a igreja, começar a pensar que o que diz a igreja está errado. Então você como São Pio X fala na Pachinde, quando ele fala nessa parte. A pessoa já vai ler as escrituras com um ponto de vista agnóstico. Por exemplo, eu já vou ver a Bíblia buscando contradições. Eu já vou nela buscando a errância. Ao invés de eu buscar a inerrância, eu já vou nela buscando erros, contradições.
Então, é um estudo parcial. Essa fé cega na razão, que exige que, ou seja, você usando as ciências atuais, acaba levando a isso. E aí a gente pode citar um exemplo que a gente vai falar muito, que o Rômulo, inclusive, vai falar com muito mais propriedade do que eu, que é o caso de Adão e Eva, por exemplo. O método histórico crítico pega o seguinte, olha, antigamente as pessoas acreditavam que existia um Adão e uma Eva, que Adão foi formado do barro, que a mulher veio da costela do homem, tal, etc. Mas hoje em dia a gente já tem a evolução, a ciência já evoluiu, o mundo já mudou. Então a gente tem por que acreditar nisso, entendeu? Não tem porquê. Então, essas passagens das escrituras, a escritura ela serve só para nossa salvação. São histórias que vão servir para nossa salvação, mas nós não precisamos acreditar exatamente no que está aí. Entendeu? Então, podemos dizer que, na verdade, Adão e Eva são dois povos que evoluíram por mecanismos cegos, estoicos, isolados, etc., que evoluíram e que chegaram no seu estado. Podemos dizer isso. E podemos dizer que é só uma historinha, uma simples historinha, para nos formar na fé. Mas por que a pessoa pensa isso? Ela investigou cientificamente, de verdade, o que está por trás de Adão e Eva. Ela investigou provas biológicas da existência de Adão e Eva. Não. Ela pegou uma ideologia da ciência, ela colocou a razão dela num patamar que excluía totalmente a fé, que excluía totalmente o sobrenatural. Então, veja só, não é que a pessoa vai com um olhar imparcial ver a escritura. Ela vai com um olhar parcial. Ela já vai querendo rejeitar o que é divino, o que é sobrenatural. E isso começou com o protestantismo, se estendeu durante todo o século, chegou no iluminismo. O iluminismo foi quando começou a questionar a inerrância das Sagradas Escrituras. Posteriormente, o Concílio Vaticano I deu um basta nisso, decretou a inerrância das Sagradas Escrituras, e aí a gente surge uma figurinha que a gente pode falar aqui, que é o padre Alfred Loz. O padre Alfred Loz era um modernista, foi excomungado por São Pio X, se eu não me engano, e ele defendia uma distinção herética, ele defendia uma distinção entre um Cristo histórico e um Cristo bíblico. E eu acho que vocês já viram isso, né? Muitos aqui já devem ter visto isso na faculdade ou em história, essa tese modernista dele. Ou seja, quer dizer que tem o Cristo da história, que é diferente do Cristo do mito, que é o Cristo das Escrituras. Então, é totalmente diferente um do outro. Bom, o que acontece? A tese dele foi condenada, ele foi condenado na Pachinde. Quem quiser ler sobre as teses dele, tem uma seção na Pachinde, só condenando as teses dele sobre o método histórico crítico, né? Que ele desenvolvia, ou seja, você usar a sua razão para julgar, como única regra, se desvinculando dos dogmas da igreja, ou seja, rejeitando os dogmas. Você diz que existe o Cristo da fé e o Cristo da história, sendo que não faz sentido. O Cristo da história é o mesmo Cristo da fé. A razão e fé não andam separadas, elas andam unidas. Mas isso acontece por influência, por exemplo, de pensadores protestantes. Então, veja que isso nasceu no protestantismo. Protestantes, por exemplo, Kant, que era totalmente pietista, o padre Alfred Loss acabou caindo nessa mentalidade idiota. Bom, até aí, a igreja estava sendo bem rigorosa em relação a isso. Até aí estava sendo bem rigorosa. Mas aí aconteceu uma coisinha em 1960, chamado de Concílio Vaticano II. E no Concílio Vaticano II, nós tivemos um probleminha que aconteceu. Antes de eu prosseguir, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Eu tenho uma coisa tangencial, que é essa questão das condenações da tese de São Tomás, né? Ela também, eu falo inclusive isso de um dos meus vídeos aí, que isso gerou, de certa forma, estimulou a revolução científica, né? Porque Aristóteles começou a perder, porque não só São Tomás, mas várias teses de Aristóteles foram condenadas, né? Em 2277, e Aristóteles era tomado como a física, por exemplo, nas universidades era ensinada de acordo com Aristóteles, etc., e isso acabou gerando uma certa suspeita em Aristóteles, o nominalismo de Duns Scotus e afins também, e isso gerou, então, gerou essa certa
inimizade em relação a Aristóteles, ou permitiu que as pessoas mais abertamente criticassem Aristóteles, né? Não que isso seja ruim, não devemos seguir cegamente uma pessoa, a não ser Cristo, e, de certa forma, algumas coisas em Aristóteles certamente estavam erradas, mas gerou essa motivação que acabou culminando ali naquele reducionismo atômico, né? Essa ressuscitação de Demócritos e Epicúros ali com os pais da Revolução Científica, né? E isso é importante para essa discussão, porque nós vamos ver isso mais no fundo da conversa, mais adiante, que começou-se a criar uma separação artificial entre filosofia e ciência. Os pais da Revolução Científica, principalmente Newton e os empiricistas da Inglaterra, eles eram muito, muito contra a metafísica, né? Bacon odiava causas finais de Aristóteles, eles detestavam metafísica, eles queriam controle da natureza e não interessavam com essas perguntas de causas primeiras, etc., e queriam afastar isso da ciência. Então começou-se essa separação artificial. Culminou nos dias atuais nesse materialismo reducionista, né, que toda verdade, não só o materialismo reducionista, mas como o próprio cienticismo, né? Aí esse positivismo de achar que a verdade só pode ser encontrada pela ciência empírica, o que é um absurdo, né? Porque o próprio método científico ele não pode ser provado empiricamente. É um negócio completamente insano. Mas ele tem a origem nesse momento, né? E nós vamos ver que isso aí contribui com a questão dessas discussões, principalmente em relação a Adão e Eva, a evolução de maneira geral, porque tanto os teólogos como os filósofos católicos, eles têm sucumbido à pressão dos cientistas. Porque há essa separação artificial, o filósofo não se sente mais no direito de corrigir o cientista. Há uma inversão da hierarquia, porque, como sabemos, a teologia é a rainha de todas as ciências, né? Depois a filosofia, e a ciência empírica era a mais baixa. Mas hoje em dia, no mundo atual, se inverteu. A teologia passou a ser lixo para a sociedade, para a academia, né? A filosofia marginalizada completamente, né? Quem quer virar filósofo hoje em dia? E a ciência passou a ser a rainha de tudo, né? O cientista bota o casaquinho dele lá, vai falar na televisão, ele é o senhor da moral, ele define quando a vida começa, ele define quando pode haver lockdown ou não, se o ser humano surgiu assim, assado. E os filósofos não questionam. Eu vi isso com meus próprios olhos, né? Eu conheço tomistas que sucumbiram à evolução, inclusive eu diria, infelizmente, que a vasta maioria deles hoje em dia é evolucionista. E não é por causa de uma pretensão filosófica, pelo contrário, é porque eles aceitam categoricamente o que os cientistas, de sua maneira geral, falam. Eles se sentem na obrigação de tentar acomodar aquela verdade ali, entre aspas, dos cientistas, no sistema vigente da igreja, que geralmente, entre os filósofos, é o tomismo, entendeu? Então, isso também tem muito a ver com o protestantismo, etc. Mas só para mostrar que essa divisão artificial dessas três disciplinas, não é? Tentar separar, acho que o Stephen Jay Gould, que era um filósofo evolucionista, ele falava magistérios não vou lembrar exatamente o termo, mas é que eles não se misturam, né? Então, eles nunca podem entrar em contradição porque eles falam de coisas completamente distintas, entendeu? Então, se o sujeitinho lá está descrevendo a evolução do homem, processos, causas materiais, isso não entra em contradição com a Bíblia de forma alguma, porque a Bíblia é outra coisa, completamente diferente, que lida com uma coisa completamente diferente, que não se mistura. Então, se Deus falou que criou as coisas do nada, conforme a sua própria natureza, isso, de alguma forma, pode ser encaixado com um Luca, um primeiro ancestral comum que evoluiu para o processo materialista, e não há nenhuma contradição nisso daí, entendeu? Então, nós espero que ao longo dessa conversa que fique claro que isso é um absurdo. A verdade do livro de Deus, né, da Bíblia, do livro escrito, não pode contradizer a verdade da natureza, né? Elas têm que sempre, porque a verdade ela é imutável, ela é uma só. Esses dois livros na mão dos cientistas estão dando informações contraditórias, então há um erro na interpretação dos cientistas, né? Então esse é o que eu queria contribuir nesse momento. Obrigado. Obrigado, Rômulo. Agradeço. Inclusive, isso me lembra uma frase de São Boaventura, que ele dizia que Deus escreveu 2 livros, a Sagrada Escritura e a Natureza, e as letras do segundo são as coisas criadas. Então, não pode haver contradição entre uma boa leitura da Bíblia e a ciência. Não pode haver uma contradição, certo? Mas o que acontece? A gente tinha esse método histórico crítico que
como eu disse, foi desenvolvido por protestantes. Isso é importante a gente deixar claro, foi desenvolvido por protestantes. E esse método histórico crítico foi adaptado por modernistas, principalmente o padre Alfred Loos, que começou a questionar a existência de um Cristo histórico e um Cristo da fé. E hoje em dia isso é abraçado por várias pessoas, por exemplo, o Dan Brown, aquele filme lixo dele, lá, o Código da Vinci, né? Ele parte desse pressuposto, ou seja, existe um Cristo das Sagradas Escrituras e existe um Cristo que é o histórico de verdade, que não são essas historinhas da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura cumpre um papel tal e o Cristo cumpre outro papel. Então, existe esse método histórico crítico que, como o próprio São Pio X falava, não é uma leitura imparcial. É claro, porque quando a gente fala, a gente vai usar só a razão para ler as escrituras. A gente vai utilizar só a razão para ler as escrituras. Inicialmente parece uma coisa boa, né? Porque a gente pensa, nossa, a razão não pode contradizer a fé. Então é uma coisa boa. Mas aí a gente percebe que eles partem de um pensamento sobre a razão que coloca a razão acima da fé, uma razão absoluta. Isso não existe. Então, você já começa a leitura das Sagradas Escrituras com uma mentalidade por trás, uma mentalidade seja agnóstica, seja protestante, que busca enxotar, tirar toda a influência divina das Sagradas Escrituras. Né? Então, é importante que isso fique claro. O método histórico crítico é você ver as escrituras usando só a luz natural da razão, mas rejeitando dogmas pré-definidos. Isso não faz sentido, porque os dogmas católicos são totalmente verdades, não contradizem a razão. Você partir desse pressuposto, você está indo com contradição. Mas aí o que acontece? É aquela questão da razão absoluta, ou então do mentalidade por trás. Então, não é uma leitura imparcial. É importante que diga isso. Todos esses caras, esses historiadores muçulmanos por aí, historiador ateu que pega a Bíblia e diz, não, a Bíblia é cheia de contradições, é machista, homofóbica e tal, etc, etc, etc. Todos esses historiadores aí que ficam falando desse tipo de coisa, eles estão analisando as escrituras a partir de uma opinião, que é uma visão de mundo agnóstica, ou uma visão de mundo ateia, e a partir dessa visão de mundo, aí eles estão tomando a seu pressuposto. Então, esse método histórico crítico não é um método parcial. Imparcial. É um método parcial, certo? E como eu digo, foi desenvolvido por protestantes. Então, existiu protestantes liberais, padre Alfred Loos defendia isso, e a igreja foi falando sobre isso ao longo dos séculos. Leão XIII, na Providentíssimus Deo, disse que poderíamos interpretar as escrituras, como interpretar as escrituras, que ele até cita Santo Agostinho, dizendo que nós devemos sempre manter o sentido literal claro, a não ser que a razão não permita. A gente tem o Pio XII, em algumas das suas encíclicas, ele também aborda isso. Bem que ele cometeu alguns equívocos também, a gente vai abordar mais sobre isso. Mas ele condenou os lados mais radicais, que estavam tentando fazer uma leitura totalmente poética quando ele, na Humanigênesis, né, ele condenou que ele estava fazendo uma leitura totalmente poética das Sagradas Escrituras, como se a Sagrada Escritura fosse só um texto poético, né, e não tivesse nenhum viés histórico. E por aí vai, até que a gente chega no Concílio Vaticano II. A gente chegou no Concílio Vaticano II. O que é que acontece? Inicialmente foi feita uma sessão preparatória para o concílio, e quando teve essa sessão preparatória para o concílio, foi apresentado alguns esquemas preparatórios para o concílio. O esquema preparatório do documento conciliar sobre a divina revelação entrou em discussão logo na primeira sessão, em 1962. O título desse documento era Constitutio de Fontibus Revelationis. Esse era o título do documento que ia sair. Mas o esquema apresentado provocou reação negativa em vários padres conciliares. O primeiro a se manifestar contra foi o cardeal francês Anchi Liénard, de Lille. Ele expressou a opinião de muitos padres conciliares com a sua famosa frase, esse esquema não me agrada. Então o que aconteceu? Teve um impasse, né? Alguns não aceitavam o esquema, outros rejeitavam, e aí João 23 teve que intervir e cancelou o esquema. Aí tiveram que fazer outro. Então, ou seja, todo o esquema que foi preparado que foi preparado durante anos simplesmente foi jogado fora. E interessante que esse padre Liénard, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas tem até acusações, inclusive, que ele teria relações com a maçonaria e tal, etc. Se eu não me engano, eu preciso confirmar isso. Mas, enfim, ele rejeitou o documento, foi rejeitado o documento sobre a revelação divina, e aí criou-se um ambiente de tensão. Tinha uma ala que queria uma renovação do conceito de revelação,
queria que a revelação tivesse uma nova roupagem, uma nova abordagem, e tinha uma ala que queria manter a posição conservadora, que era a posição do Concílio de Trento. Ou seja, que a escritura que a escritura é inerrante da forma como foi definido, como a igreja sempre interpretou. E que a revelação cristã é o depósito de verdade divina. Então, foi uma polêmica que surgiu, né? E aí, era necessário responder a questão do método histórico crítico. O método histórico crítico estava em vigor, muitos teólogos usavam, mas a igreja sempre o rejeitou, né? Bom, o que aconteceu? O fato que aconteceu foi o seguinte: quando saiu a Constituição Dei Verbum, a Dei Verbum, que é essa Constituição do Concílio Vaticano II, ela adotou um novo conceito de revelação. Então a revelação não era mais o depósito de verdade, mas o ato comunicativo de Deus, como expressa no número 2. Lendo aqui o que diz a Dei Verbum. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério de sua vontade. Com efeito, em virtude dessa revelação, Deus invisível fala aos homens como amigos, conversa com eles para convidar e admitir a comunhão com eles. Fica assim definido, né, falando, né, depois do fim da citação, fica assim definido que o objetivo final da revelação não é apresentar verdades dogmáticas, mas estabelecer a comunicação e a comunhão entre Deus e o homem, ou seja, não é mais a verdade dogmática que é a revelação quer revelar, mas quer estabelecer a comunhão entre Deus e homem. Esse conceito de revelação provocou um efeito positivo e rompeu muitas provocou um efeito positivo para os padres conciliares, né? Eles gostaram desse conceito e começou a romper algumas barreiras, né? Então, o que aconteceu? Posteriormente, foram tratar sobre a questão do próprio método histórico crítico e começaram a falar começou a ter discussão em vigor sobre essa questão de como interpretar as Sagradas Escrituras pelo método histórico crítico. O que aconteceu? O capítulo 3 da Dei Verbum, de modo sutil, né, com uma linguagem ambígua, não dá para entender direito o que é, o que ele quis dizer. Antes disso, só retomando aqui, o Concílio Vaticano I teve que responder à questão da inerrância bíblica, certo? Então, por exemplo, naquela época, devido ao iluminismo, devido a muitos caras do método histórico crítico que existiam naquela época, o Concílio Vaticano I, né, ele teve que responder à inerrância bíblica, a deixar claro a inerrância bíblica. Então, o Concílio Vaticano II definiu, como a gente pode ver em Denzinger 3006, desculpem, que os livros da Bíblia são considerados sacros e canônicos por vários motivos, e não somente porque contém a própria revelação sem erro. Entendeu? Então, isso aí é a definição que ele tinha da inerrância. Então, era exatamente essa a inerrância. Bom, o que aconteceu? O primeiro esquema preparatório, que se tornaria a Dei Verbum, falava de uma inerrância irrestrita. Então, aquele primeiro esquema preparatório lá que a gente falou lá em cima, que foi rejeitado, falava de uma inerrância inescrita, tanto para questões religiosas quanto para questões profanas. Mas as reações contrárias a essa postura foram pesadas, e o texto final, no número 11, saiu com uma circunlocução para apaziguar os dois lados. Então, um lado estava dizendo que queria aquele texto, que era totalmente conservador, era um texto totalmente católico, né? Ou seja, que queria que a inerrância se estendesse para questões religiosas, para questões profundas. O outro lado queria analisar tudo, né? Então aí o final da Dei Verbum saiu, e no número 11, a gente pode ler no número 11 da Dei Verbum o que saiu de resultado. É um texto ambíguo e um texto muito complicado. O texto diz o seguinte: os livros das Escrituras ensinam firmemente, fielmente, sem erros, a verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Então, já durante os debates para aprovação do texto final da Dei Verbum, foi oficialmente declarado que o complemento em vista da nossa salvação não devia ter caráter limitativo da inerrância, mas somente caráter declarativo, isto é, definir qual a finalidade e orientação da Escritura e da sua verdade. Não obstante tal declaração, o texto final da Dei Verbum exprimiu o conceito de que a finalidade da Escritura não é ser um livro de conhecimento científico, e sim um anúncio da realização da salvação. Então perceba a sutileza. O que esse texto quer dizer? O que esse texto da Dei Verbum quer dizer? Os livros das Escrituras ensinam fielmente e sem erros a verdade revelada em vista da nossa salvação. Então quer dizer que a Escritura só é infalível no que diz respeito a coisas da nossa salvação. E outras coisas ela pode ter erros. Claro, é isso que diz o texto? Não, não é isso que diz o texto, mas é isso que muitos interpretam. É a partir daí que muitos interpretam. Então, por exemplo, Adão e Eva,
Isso não aconteceu. Não existiu. Isso aí é um mito que foi criado para nós para na história da nossa salvação, para nós tirarmos uma lição da história da nossa salvação. Mas não existiu Adão e Eva. Foi aí que começou, e aí isso abriu margem, criou-se o método histórico crítico dentro da igreja. Foi aí que começou a surgir o método histórico crítico, e hoje em dia tem muitos católicos que começam a defender. A partir dessa Dei Verbum, a partir desse texto da Dei Verbum. Os modernistas interpretam justamente isso, e a gente pode citar vários exemplos aqui. Eu vou citar aqui alguns, né? Vou citar aqui alguns exemplos de pessoas que partem dessa interpretação do método histórico crítico. O senhor Padre Quevedo, falecido, Deus o tenha, ele partia desse pressuposto, né, para negar a existência do demônio. Ele dizia que o demônio não existia. Ele até admitia a existência de anjos maus, caídos, os demônios, mas ele não dizia que o demônio Lúcifer existia. Ele dizia que não existia. Muitos dos seguidores do Padre Quevedo, da linha da parapsicologia, né, eles afirmam categoricamente que os demônios não existem, que os exorcismos não existem, que o que Jesus faz nos exorcismos é só curar uma doença, e para aquela época a mentalidade era outra, aí por isso que fizeram isso. Veja só, eles já partem de uma leitura com uma mentalidade cientificista. Então eles fazem uma leitura parcial. Essa é a leitura do método histórico crítico. Então, na época de Jesus, não sabiam que existiam doenças psiquiátricas, não sabiam que existiam outras doenças, e atribuíam ao demônio. E Jesus curava e não corrigia, dizendo que porque era a mentalidade do povo da época. A mentalidade do povo da época era que tudo que acontecia era coisa do demônio. Então Jesus não corrigia eles, ele se adaptou e foi curando as pessoas, dizendo e indo na onda, né? Vamos dizer assim. Ora, mas isso é um absurdo. Essa leitura parcial das Sagradas Escrituras é um absurdo, porque a gente sabe que já na época de Cristo existiam seitas judaicas que não acreditavam na existência do demônio. Por exemplo, se eu não me engano, os saduceus não acreditavam na existência do demônio. Os únicos que acreditavam na existência do demônio, das seitas judaicas da época, eram os fariseus, que foi justamente quem Jesus começou a pregar. Então ele podia ter dito, olha, os saduceus, vocês estão errados. Como ele fez nas Sagradas Escrituras com os fariseus e também com os próprios saduceus. Ele poderia ter dito, olha, vocês estão errados. Demônios não existem. Ele poderia ter feito isso. Mas ele não fez. Então veja, mas como a tentativa de excluir o sobrenatural, a tentativa da técnica, do cientificismo, na leitura das Sagradas Escrituras, gera esse método histórico crítico. A gente pode também citar como exemplo, também um outro falecido, a gente cita o nome, o senhor Dom Henrique Soares, né? Que no seu Facebook, né, em 2018, não sei se ele mudou de ideia, mas ele postou que desde os anos 50, a igreja interpreta o conto de Adão e Eva com um sentido poético, metafórico. Uma coisa que não faz sentido. Então, é claro que existe um sentido poético, mas tem um sentido histórico também. E como assim, desde os anos 50? Pio XII condenou o poligenismo, que era a tese de que Adão e Eva representavam um conjunto de nossos primeiros pais, que é uma tese totalmente embasada no método histórico crítico. Outro exemplo que a gente pode citar também, né, é o professor Felipe Aquino, que tem um artigo defendendo que Adão e Eva foram os primeiros homens, que não foi um homem e uma mulher literalmente. Né? Então, são coisas que a gente pode citar. Então, antes de passar a palavra para o Thiago, que ele vai falar agora sobre um exemplo, né? Vai citar um exemplo que a gente tem também. Eu queria perguntar também para o Romulo se ele tem alguma coisa a acrescentar. Bom, eu ia fazer a minha exposição inteira de uma vez, mas baseado no que você falou, eu posso pegar... Porque eu ia dividir o seguinte, eu ia falar em relação a Adão e Eva, os problemas tanto teológicos, filosóficos e científicos, né? Mas, baseado no que você falou, a gente pode pegar a questão teológica e dizer o seguinte, vamos ser claros aqui, a unanimidade da tradição católica é que estamos lidando com um evento histórico. Isso não é discutível. Você pode olhar os pais da igreja, você pode olhar São Tomás de Aquino, todos eles entendiam a criação de Adão e Eva como um evento literal, a partir do nada. São Tomás de Aquino era bem explícito que o corpo humano foi criado a partir do limo da terra, isso não há discussão. Quem distorce São Tomás de Aquino pode estar tentando usar o tomismo, mas não está concordando com São Tomás de Aquino. Ok? E a Igreja Católica, inclusive o pessoal cita muito Agostinho, dizendo que a gente não pode parecer idiota na frente dos críticos da Bíblia, etc. Mas o mesmo Agostinho fala que no mesmo trecho que ele argumenta isso daí,
ele diz que a gente não pode, mais importante ainda, que nós não nos afastemos da literalidade da Bíblia se não há motivo muito claro, né? O problema é que depois do darwinismo, várias pessoas acharam que o motivo passou a ser extremamente claro para se afastar da história, da realidade histórica de Adão e Eva, não é? Então essa parte do evolucionismo a gente pode discutir mais ao final, mas o que eu queria ler aqui para vocês é só, quando se diz que a Igreja Católica nunca fez um pronunciamento em relação à questão da literalidade de Adão e Eva, eu posso citar alguns conselhos. Por exemplo, em 1215, o quarto conselho laterano, eu não sei, eu estou aqui em inglês, então se eu estiver traduzindo errado, por gentileza, me avisam. Porque é Lateran Council, eu não sei como é que é em português. De latrão. Então, ok, obrigado. Foi dito o seguinte: nós firmemente acreditamos e confessamos que o verdadeiro Deus, através de seu poder onipotente, de uma vez só, no princípio do tempo, criou cada criatura a partir do nada, tanto as corpóreas como espirituais. Ok? Isso aí, criou a partir do nada cada criatura. Para mim parece bem explícito isso daí. O Conselho Provincial de Colônia, 1860, isso foi logo depois da publicação de Origem das Espécies, tá? Origem das Espécies de Darwin foi publicado em 1859. Aí ele diz, em questão à origem das espécies, os nossos primeiros pais foram formados imediatamente por Deus. Portanto, nós declaramos que a opinião daqueles que não têm medo de afirmar que o ser humano, em relação ao seu corpo, surgiu através de mudanças contínuas e espontâneas ao longo do tempo, a partir de uma natureza imperfeita para uma mais perfeita, está claramente oposto à Sagrada Escritura e à fé. Quer alguma declaração mais objetiva que isso aqui? Isso foi feito em resposta à publicação da Origem das Espécies, tá? Mas raramente se fala nisso, né? Depois, 9 anos depois, no Vaticano I, né? Eles estão citando o Conselho de Latão. Eles falam o seguinte: este Deus verdadeiro que, no começo do tempo, criou imediatamente cada criatura a partir do nada, corpórea e espiritualmente. Ok? E tem um anatema no final. Se qualquer pessoa não confessar que o mundo e todas as suas coisas... Se alguém não confessar que todas as coisas contidas no mundo, tanto materiais como espirituais, em relação à sua substância como um todo, não foram produzidos por Deus, a partir do nada, que ele seja anatema. Ok? Tá aí. Léo, o Papa Léo 13º, né? Qual que é o nome dele, gente? Leão. Leão 13. Nossa, ficar traduzindo diretamente do inglês é péssimo, me perdoe. Fique registrado que, de acordo com tudo que sabemos, não pode ser duvidado de forma alguma que Deus, no 6º dia da criação, tendo criado o homem a partir do limo da terra e tendo soprado em sua face o sopro da vida, deu a ele uma companheira, a qual ele milagrosamente tirou do seu lado quando ele estava dormindo. Isso aí é o Papa dizendo. Então, assim, os pronunciamentos da igreja foram bem consistentes ao longo do tempo, os escritos dos padres da igreja, dos grandes teólogos, são unânimes, não é? Então, o que a gente pode discutir no futuro aqui da conversa é se as supostas verdades evolutivas são suficientemente fortes para que a gente abandone toda essa tradição, todos esses pronunciamentos, esses anatemas, etc. Né? Eu acho que a priori nós já podemos dizer que não, né? Mas vamos mostrar que nem do ponto de vista biológico a questão de Adão e Eva é inconcebível, pelo contrário. Tá? Essa é a minha parte nesse momento. Então, antes de passar para o Rômulo, para ele fazer a explanação que ele está querendo fazer biológica e tal, eu só queria também falar aqui sobre a questão da condenação que a gente teve a esse histórico crítico focado em Adão e Eva. Bom, o que aconteceu? Naquela época, vários teólogos modernistas, né, teólogos, principalmente o padre Alfred Loos, começaram a duvidar do sentido literal das escrituras, começaram a falar que existia uma diferença entre a história e a
e a fé, né? Então, começaram a aplicar esse método histórico crítico. E aí, São Pio X, por meio da Comissão Bíblica, ele decidiu intervir, né? Então, a gente tem aqui a condenação da Comissão Bíblica a algumas coisas. Vamos lá. Foi perguntado para a Comissão Bíblica, dúvida 1, se apoiam em sólido fundamento os vários sistemas exegéticos que têm cogitado com um linguajar supostamente científico, pressuposto excluir o sentido literal dos 3 primeiros livros do Gênesis, ou seja, está certo excluir o sentido literal dos 3 primeiros livros do Gênesis? Resposta, não. A Comissão Bíblica condenou isso. Quem quiser ter acesso a isso, é só em Denzinger, 1909. Manual de Credos e Definições. Está tudo lá. Tá bom? Dúvida 2. Se não obstante o caráter e a forma histórica do livro de Gênesis, o peculiar nexo dos 3 primeiros capítulos entre si, com os seguintes capítulos, o constante testemunho da Escritura, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, o parecer quase unânime dos santos padres, o sentido tradicional que é transmitido já pelo povo de Israel, a Igreja tem mantido, pode ensinar-se que os 3 primeiros capítulos de Gênesis são narrações de coisas realmente sucedidas que respondam à realidade objetiva e à verdade histórica, mas sim fábulas que devem ser tomadas como mitologias ou cosmogonias dos povos antigos. Parece um teólogo modernista falando. E acomodadas pelo autor sagrado da doutrina monoteísta, ou alegorias e símbolos instituídos de fundamento à realidade objetiva e histórica, pressuposto para inocular as verdades religiosas e filosóficas, ou por fim lendas, em parte históricas, em parte fictícias, livremente expostas para a destruição ou edificação das almas. Aí o que a Comissão Bíblica disse? Pode interpretar a Gênesis dessa forma, como sendo um mito, uma mitologia, uma lenda? Resposta, não. Se pode pôr em dúvida o sentido literal e histórico dos feitos narrados nos mesmos capítulos que tocam nos fundamentos da religião cristã, como são, entre outros, a criação do homem, a formação da primeira mulher e do primeiro homem, a unidade da linhagem humana, a felicidade original dos primeiros pais no estado de justiça, a integridade e imortalidade, o mandamento imposto por Deus ao homem para provar a sua obediência, a transgressão por persuasão do diabo, na espécie da serpente, do mandamento divino, a perda por nossos primeiros pais do estado primitivo, do estado primitivo de inocência, assim como a promessa de um futuro redentor. Ou seja, é possível a gente rejeitar isso? É possível a gente colocar isso como sendo uma fábula, um mito? Resposta, não. E aí a Comissão Bíblica condenou, ou seja, isso aqui eu considero, o Rômulo leu aí várias condenações, mas essa aqui é a condenação mais clara, porque foi condenado justamente o que os teólogos modernistas fazem hoje em dia. E aí o que aconteceu? Aí a galera pode me escrever o seguinte, pode falar o seguinte, como eu já vi um defensor do método histórico crítico na internet falando sobre isso, né? Ah, não, mas veja bem, isso era naquele tempo, naquela época, a igreja estava com muito problema com o liberalismo, como se não tivesse com problema com o liberalismo. Engraçado. Mas, vamos lá. Como se não tivesse problema muito problema com o liberalismo, muito problema com o mundo moderno. A igreja não está mais assim hoje em dia. Hoje em dia as coisas mudaram. Hoje em dia a interpretação é diferente, essas condenações serviram para aquele tempo. Bom, isso é um absurdo, né? Isso é ridículo. Isso cai na condenação da Lamentável, que São Pio X condenou a tese de que a verdade deve saber habituar às ciências modernas, né? São Pio X condenou isso na Lamentável. Então quer dizer que nós não podemos revisar as coisas sobre a criação, sobre o verbo. Nós não podemos fazer isso. Não dá para fazer isso. Simplesmente porque as ciências evoluíram e tal, etc. Não dá. Mas aí a pessoa pode dizer, mas isso aí não tem infalibilidade e tal. Bom, vamos lá. São Pio X escreveu no seu moto próprio para Estância Scripturae. Olha o que ele escreveu. Por isso, em palavras do Papa, por isso vemos que é preciso declarar e mandar, como com o presente o declaramos e expressamente mandamos, que todos absolutamente estão obrigados, por dever de consciência, a submeter as sentenças da Pontífice Comissão Bíblica, quer as que já foram emitidas, quer as que doravante serão emitidas. Do mesmo modo que os decretos das Sagradas Congregações referentes às questões doutrinárias aprovadas pelo Pontífice. E não podem evitar a nota de desobediência e temeridade, portanto, não estão livres de culpa grave todos aqueles que, por palavras ou por escrito, impugnarem essas sentenças. Isto é parte do escândalo com que certificam. Então, olha só. Então, olha as palavras que São Pio X usa. É preciso declarar, mandar. Declarar, expressamente mandamos que estão obrigados, por dever de consciência, a submeter-se às sentenças da Pontífice Comissão Bíblica. Então, não é uma coisinha que dá para rejeitar, dizer, não, mas isso foi para aquele tempo. Não. É um peso de autoridade grandíssimo, muito grande. E o que é interessante é que
o Papa Bento XVI, nem tanto, infelizmente, João Paulo II, porque João Paulo II ele acabou dando umas declarações bem felizes sobre o evolucionismo, dizendo que não tem infalibilidade nenhuma nessas declarações. Por exemplo, dizendo que o evolucionismo já é uma certeza, não é mais uma teoria, etc, etc, etc. E Papa Francisco, então, piora a situação, né? O Papa Francisco parece que é um escândalo diferente cada semana. Mas o Papa Bento XVI, ele, na conferência que ele deu em Habsburgo, ele condenou o método histórico-crítico. Ele citou o padre Loss, Alfred Loss, e condenou o método histórico-crítico. Claro que ele também deu declarações ambíguas, dizendo que nós temos que usar sim o método histórico-crítico, como diz a Dei Verbo, mas que nós temos que juntar com a interpretação dos pais da igreja, nós temos que juntar com a interpretação da autoridade da igreja. A igreja que deve ser a régua para determinar isso, etc, etc, etc. Então ele diz que dá para fazer uma síntese do método histórico-crítico com a ciência. Agora, o que ele define como método histórico-crítico não é o método histórico-crítico de Alfred Loss, não é o método histórico-crítico dos protestantes liberais. É uma espécie de método histórico-crítico que avalia o sentido, a forma que o texto foi escrito, avalia o modelo de texto, como o autor sagrado se expressou e tal, etc. Nesse sentido, eu ainda não estudei muito sobre essa posição que o Bento XVI tem, mas me parece um pouco forçação de barra. Me parece um pouco forçação de barra tentar juntar esse método histórico-crítico, que provavelmente foi isso que o nosso amiguinho lá, que o Thiago estava falando, usou como base. Dizia, olha, o Vaticano defende o método histórico-crítico. Mas o que importa é o seguinte, Bento XVI condenou o método histórico-crítico liberal. A forma liberal do método histórico-crítico, assim como São Pio X também condenou. Então, eu penso que é o seguinte, não tem como duvidar disso, eu acho que é muita falta de fé fazer uma coisa dessa, e, bom, é isso. Eu passo a palavra agora pro Rômulo para ele fazer a exposição dele. Tá, muito obrigado. Então, continuando o que eu havia dito, e com o que o André falou, já fica bem claro que a posição católica, ela sempre tomou como partida a literalidade da Bíblia, não é? E que caso haja um fato extremamente científico que seja extremamente defensível, nesse tipo de caso a gente poderia talvez cogitar a possibilidade da nossa interpretação da Bíblia estar incorreta, né? Não que a palavra esteja incorreta, mas a nossa interpretação, né? Mas ainda assim, essa é a última coisa que devemos fazer. A princípio, a priori, devemos tomar a palavra como literal. Não ser óbvio em exemplos obviamente claros, como, por exemplo, se diz que Deus pegou Adão. Obviamente, Deus, um ser imaterial, ele não tem mãos, então isso aí é metafórico, né? Então, essas coisas bem óbvias, obviamente, não vamos tomar como coisa literal, mas ninguém aqui é estúpido e consegue perceber isso. Mas, então, do ponto de vista teológico, não há a menor dúvida que os pais da igreja, Jesus Cristo, os grandes teólogos, eles eram todos criacionistas, todos eles aceitavam a formação de Adão e Eva diretamente por Deus, e esse movimento de negação dessa realidade, ele obviamente ganhou muito mais força a partir do século XIX com o evolucionismo de Darwin, né? Como eu disse, parte desse problema se dá pelo modernismo que infectou a igreja, né, até relativamente antes do Vaticano II, né, tanto que o próprio pronunciamento de Pio XII, ele já é problemático, ele já parte com a tradição católica, quando ele diz que, tudo bem, o poligenismo não pode ser estudado, não pode se negar que Deus criou a alma diretamente de Adão e Eva, mas ele permite que haja uma investigação do estudo da formação do corpo. Esse dualismo, ele já não é em conformidade com o heliomorfismo tomista, né? Não é assim que os tomistas compreendiam a relação de forma e matéria. Então esse dualismo meio cartesiano aí já parte, e apesar de que ele fez várias ponderações, né, desde que as evidências dos ambos os lados sejam levadas com com o mesmo escrutínio, etc., o que hoje em dia não acontece, né? Somente o evolucionismo é levado a sério e todo o resto é ignorado.
Então, assim, então vamos lá. Então, acho que ficou bastante claro que, do ponto de vista teológico, histórico, a igreja sempre interpretou as passagens do Gênesis como sendo históricas. Qual o outro problema de você supor que esse evento não é histórico? Bom, você tem um problema seríssimo, que é a questão da simbologia, né? Por exemplo, se o evolucionista está correto, em sua totalidade, Eva não pode ter sido criada especialmente por Deus através, né, pelo lado de Adão, ou pela costela, como quiser traduzir. Isso parece uma coisa superficial. Bom, isso não vai fazer diferença para a minha fé. Bom, isso não é o caso, porque o surgimento da igreja, simbolizado pela ferida de Cristo na cruz, pelo lado, né, quando se diz que a igreja surgiu ali, naquele momento, a partir do sangue de Cristo, a criação de Eva, ela prefigura esse evento, né? Então, se você elimina isso, você já prefigurou o surgimento da igreja católica, né? Então, isso não é uma coisa que possa ser ignorada, não é? Obviamente, todos sabem, Cristo é o novo Adão. Agora, se existem uma multidão de Adãos, ou Adões, então, como que funciona isso? Como que o pecado original vai ser transmitido, não é? Porque o entendimento da Igreja Católica é que o pecado ele é transmitido pela geração. Mas se o evolucionismo está correto, então o surgimento do homem é um evento populacional ao longo do tempo, né? Então, como que funciona isso? Então, tiveram múltiplos Adões, múltiplas Evas. Então, qual o pecado que Cristo vem redimir? Inclusive, se vocês acham que esse tipo de debate ele não acontece entre os teólogos católicos, eu presenciei eventos dentro, inclusive, de instituições dominicanas, de padres e frades dominicanos, palestras sobre evolução, em que a hipótese de múltiplos Adões e múltiplas Evas foi argumentada como sendo aceitável e não danosa à fé. E o pecado original teria sido cometido como Adão seria uma representação do gênero humano, enfim, enfim, vamos ser objetivo aqui, é uma hipótese herética, não há o que se discutir. Hoje em dia isso é debatido nas universidades sem nenhum tipo de medo, né? Isso é colocado em papéis, não é nem algo escondido, feito por maçons dentro de um cômodo trancado. Não, isso é discutido na academia. Então, esse é o tipo de dano que nós estamos falando, né? Se o pecado original não ocorreu, a vinda de Cristo na Terra não faz sentido nenhum, mano. Então, olha o que nós estamos lidando. Então tá aí os problemas teológicos, obviamente são muito maiores, mas para nós aqui nos basta isso. Aí vamos à questão filosófica. A questão filosófica, cara, isso, como eu já falei, a ideia de que processos materiais geraram o corpo de Adão, então a alma foi infundida posteriormente, isso é completamente antitomista, né? A alma é a forma do corpo. São Tomás de Aquino argumenta na Suma Teológica que tanto o corpo como a alma ele foi criado simultaneamente. O evento do Gênesis ele é descrito, parece que são dois eventos separados, mas São Tomás de Aquino explica que isso é uma forma de expressar o evento, mas que a alma e o corpo foram criados simultaneamente, a partir do limo da terra, no caso da matéria. Então não há espaço a uma transmutação. E ainda que se admita a transmutação, você tem problemas de ordem prática, não é? Por exemplo, eu já vi alguns tomistas defendendo a ideia de que, então, na hora que o processo evolutivo gerou um ser com ato suficiente para receber a alma imortal, no momento em que aquele feto surgiu no útero desse primata, né, da mãe primata, Deus então teria intervido e infundido a alma humana naquele feto. Bom, além da questão que nós acabamos de dizer, né, que o corpo e a alma foi criado direto pelo limo, tal qual as escrituras dizem, tal qual os teólogos dizem, essa ideia é absurda, né? Porque você está dizendo, então, que Adão seria um menino Mogli, né? Principalmente, ele seria criado por dois macacos com uma inteligência de besta, e ele lá, um ser, uma centelha divina, né? Como diz Adriana Suarana, né? Criado por dois macacos, né? Isso ignorando a questão filosófica, né? Outros dizem que não, já foi um Adão, foi um indivíduo adulto, macaco, e aí um primata com ato suficiente, e aí Deus interviu e infundiu o ato, a inteligência nesse ser. Bom, isso é ainda mais absurdo, né?
Porque você está dizendo, então, que existe uma forma substancial já de primata e, de repente, você inocula um intelecto naquela forma substancial e agora você tem um homem. Bom, isso não funciona assim, né? Então, você está propondo, então, que Deus aniquilou um ser, depois criou o ser humano, então, que o corpo é material. Enfim, você cai nesse dualismo bizarro, né, que não, é completamente contra as escrituras, é completamente contra a própria lógica, a própria piedade, né? E baseado em quê? Agora, por que esses teólogos e filósofos estão dispostos a abraçar esse tipo de ideia? Ah, e lembrei de mais uma, até pior. Já vi, inclusive, teólogos dizendo, então, que para justificar, por exemplo, a questão da diversidade genética, que alguns evolucionistas dizem que não é possível vir de um casal original, eles defendem que o Adão e Eva teriam tido relações sexuais com os primatas não humanos que geraram o primeiro Adão, né? Porque, do ponto de vista corpóreo, eles seriam extremamente similares ao Adão, o que os diferenciaria seria meramente o intelecto. Então, a reprodução seria possível, e Deus caridosamente infundiria o intelecto nesses híbridos. Ou seja, esses ditos tomistas estão explicitamente defendendo o bestialismo, né? É uma coisa assustadora. Se vocês acham que isso é uma coisa que não ocorre frequentemente, por exemplo, lê Edward Feser, ele tem outros filósofos católicos tomistas que defendem isso daí. Vai ler isso lá no blog dele, lá vai estar lá para você ver que eu não estou mentindo. Então, qual a motivação desse tipo de ideia completamente grotesca? A ideia é que a evolução é um fato consumado e, portanto, a filosofia deve se ajoelhar perante esses fatos científicos e acomodar, seja lá como for, independente da tradição católica, né? Então, vamos lá. A evolução provou, então, que o ser humano surgiu do macaco? Não. A resposta, obviamente, é não. Não vou, aqui o objetivo nosso não é debater evolução, então eu não vou entrar no detalhe das evidências científicas, mas a questão de Adão e Eva ser logicamente possível num cenário puramente biológico, isso já caiu por terra, no sentido de que Adão e Eva seria impossível. Por quê? Quais são geralmente os argumentos que se davam no passado do fato de que Adão e Eva, enquanto um casal originando toda a população atual humana, não seria possível? Um deles é que a presente população humana ela é diversificada demais do ponto de vista genético para ter sido originada de um único casal, né? Se a gente fosse descendente de um único casal, nossa espécie não teria essa diversidade, né? Só que isso aí já foi demonstrado que não é verdade. Uma palestra muito boa de um biólogo, ele é cristão, infelizmente não é católico, chama Richard Buggs, ele discute isso com mais profundidade. Se vocês quiserem colocar o link dessa palestra na descrição, seria legal. Mas, por exemplo, se você pensar o seguinte, que o primeiro Adão e Eva, em cada locus de cada gene, supondo aquelas asinhas azão que vocês aprenderam na escola lá, você tem 4 possibilidades de um polimorfismo genético, né? Porque você tem 4 nucleotídeos no DNA. Nucleotídeos são aquelas bases lá do DNA que formam o DNA, né? Você tem A, T, C e G, a adenina, timina, etc. Então você pode ter um casal heterozigoto que tem A, T, C e G representados ali nos 2 casais. Se, então, esse casal tivesse somente 2 filhos, a probabilidade desses 4 alelos passarem para as crianças é de 25%. Onde que eu estou querendo chegar aqui? É estudar se a variabilidade inicial ela acabaria se perdendo caso a população humana tivesse surgido por apenas um casal, né? O argumento é esse. É muita variabilidade para pouco ser humano. O problema é que se você começar a ver a probabilidade dessa variabilidade inicial máxima passar adiante, quanto mais crianças, mais ela aumenta. Então, por exemplo, a chance de você passar os 4 alelos, né, de um gene, caso você tenha 3 crianças, é 56%. 4 crianças, 77%. 10 crianças, já chega quase beirando os 100%. Nunca vai ser 100%, mas vai ficar lá nos 99,9%. Então, assim, 10 crianças, eu conheço vários católicos aqui na minha cidade que tem 10 crianças, né? E isso assumindo um tempo de geração normal. Onde eu quero chegar, então, é que os estudos genéticos mais modernos dizem que, independente da origem de Adão, vamos supor
que tenha havido, o ser humano tenha surgido por processos naturais, mas houve um evento de bottleneck, que a gente chama na biologia, sei lá, houve uma morte generalizada por uma doença, uma catástrofe, e só sobrou um casal. Então não nos interessa aqui como eles surgiram. Para a biologia moderna, é possível que apenas um casal, com um tempo de geração normal, de, sei lá, 40 anos que seja, gere a variabilidade genética observada atualmente na população humana, baseado na taxa de mutação que a gente sabe dos genes, baseado em vários fatores, tá? E isso assumindo, como eu disse, um tempo de geração normal. Nós, enquanto católicos, ainda sabemos que Adão e Eva viveram o quê? Uns 900 anos? Então, assim, quantos filhos esses dois produziram? Né? Então, assim, a diversidade genética ali nessa população de filhos seria enorme, né? Então, todos os alelos presentes seriam certamente passados. Estudos populacionais, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque seria muito específico, mas estudos que tentam reconstruir o tamanho efetivo populacional da população humana nos primórdios, eles geralmente davam que tinha que ser uma população muito alta, sei lá, 2 mil indivíduos, 20 mil indivíduos que seja. Então esse é um dos argumentos que os críticos que abraçam essas ideias evolutivas negar Adão e Eva. Bom, isso também não é verdade, porque os cálculos de tamanho efetivo, eles têm várias pressuposições, como qualquer modelo, e eu digo isso aqui, apesar de não ser utópico, mas eu acho importante dizer para todos os ouvintes, modelos científicos não são a realidade, meus queridos, tá? Eu posso ter 5 modelos descrevendo os mesmos dados, com a mesma exatidão. Como é que você vai definir qual desses modelos é o melhor e é o correto? Vai ser uma decisão filosófica, tá? Então, assim, modelos não são a realidade. Eles são abstrações matemáticas que os pesquisadores tiram dos dados, tá? Então, esses modelos que são utilizados para criticar Adão e Eva, eles têm várias pressuposições. Por exemplo, se presume que a taxa de mutação para se calcular esses tamanhos efetivos populacionais do passado são contínuas, elas não mudam, elas são estáveis. Se assume que a população ela ficou com um certo tamanho por um período longo de tempo. Enfim, tem várias pressuposições que já são colocadas no modelo. O Richard Buggs, ele argumenta isso muito categoricamente, isso aí tem artigos científicos sendo publicados, não é só um cristão falando, inclusive ele é um cientista mainstream, e, por definição, nas próprias premissas do modelo, o modelo não consegue detectar bottlenecks muito pequenos, no caso de um casal, é até muito maior do que isso. O modelo, por si mesmo, já exclui essa possibilidade, tá? Então, assim, meu ponto com isso daqui é o seguinte, a própria biologia mainstream, ateia, assumindo que não exista intervenção divina, que o ser humano evoluiu a partir de primatas, ela não nega a possibilidade de um único casal gerando toda a população humana. Tá? Inclusive você tem a questão da Eva mitocondrial, o Adão, o cromossomo Y Adão, mostrando que todas as mitocôndrias de todos os seres vivos, de todos os humanos, descendem de uma única mulher, né? E essa Eva mitocondrial é usada pelos próprios evolucionistas ateus, né? O termo. Obviamente de forma metafórica, mas mostra aí um reconhecimento de uma coisa interessante. Né? Então, o meu ponto para os senhores é esse. Né? Do ponto de vista teológico, é inadmissível a ideia de que Adão e Eva não foram criados por Deus diretamente e que o Gênesis não seja histórico, né? Você cai em problemas seríssimos. Filosoficamente, é absurdo, né? Porque o processo evolutivo ele depende única e exclusivamente do acaso. As pessoas que estão ouvindo que acham que seleção natural é uma causa não direcionada, isso é um absurdo. Seleção natural não cria nada, ela simplesmente é o efeito daqueles que sobrevivem. Então, a evolução depende única e exclusivamente de processos ao acaso para gerar qualquer novidade biológica. Então, o que o biólogo está efetivamente dizendo é que o ser humano, com toda a sua capacidade, surgiu puramente por obras do acaso e em combinação com o tempo, tá? E São Tomás de Aquino nos diz em várias, não somente na Suma Teológica, mas na Suma Contra Gentio, que é impossível que o acaso gere esse tipo de coisa. O acaso
Ele é meramente duas causas que nós não sabemos, que geram um efeito que não foi esperado, não é? Presumir que o acaso gera a regularidade na natureza é absurdo, né? Porque nós só sabemos que tem processo ao acaso por causa da regularidade, não é? E a vida, ela é claramente teleológica, ela tende a um fim, né? E esse fim só pode ser imposto por Deus. Então, toda a natureza só pode ser criada por Deus. Os seres, eles podem gerar a forma que lhes foi dada, né? Um sapo pode gerar uma forma de sapo, mas ele não pode gerar a forma de sapo, porque senão ele teria que existir antes dele mesmo, né? O que é uma contradição. Então só Deus pode impor a forma. Então se o sujeito me diz que Deus pegou da matéria já pré-existente de algum bicho e a modificou e fez um ser humano, isso já não é evolucionismo. Você está simplesmente mudando a matéria-prima e trocando o limo para um primata. Para que fazer isso? Não há evidências, se a Bíblia é bastante clara e os teólogos que foi o do limo da terra. Isso aí são pessoas que têm pouca fé, não acham que limo é uma boa matéria para ser criado, estão sucumbindo às especulações darwinistas, ao ponto de abraçarem a heresia. Então, queria tranquilizá-los. Tudo bem, eu não sou a maior autoridade do mundo, mas eu tenho formação nessa área, eu posso dizer que muito dessas posições evolucionistas, elas são puramente especulativas, elas são, porque o passado não pode ser demonstrado empiricamente, né? Então elas são extrapolações filosóficas baseadas em pequenas evidências micro no laboratório, que nada confirmam o poder de criação do acaso. Então é isso que eu queria dizer para os senhores, seja pela teologia, seja pela filosofia, seja pela ciência, a ideia de que Adão e Eva não foram criados imediatamente por Cristo, por Deus, através de um ato ali, tanto do corpo e da alma, simultaneamente, é absurda. E sob a pena de heresia. E eu vi isso com meus próprios olhos. Inclusive, foi uma das grandes motivações, foi um dos grandes motivos que eu me converti para o catolicismo. Foi ver como indivíduos católicos, que deveriam representar a fé católica, ao abraçarem ideias materialistas, caem necessariamente em heresias extremamente absurdas, danosas não só a eles, mas a toda a comunidade católica. Então, espero que isso tenha sido claro. Obviamente, fico à disposição para responder perguntas. Meu canal Ciência e Filosofia, se quiserem mandar uma mensagem lá, fiquem à vontade e a gente pode falar de evolução de maneira geral em outro vídeo. Só concluir dizendo que realmente tudo isso que o Romulo falou lembra a frase de São Pio X, né? O amor às novidades está na origem de todos os erros. Então, é principalmente esse amor às novidades que leva as pessoas para o método histórico crítico, que leva as pessoas para o evolucionismo, que leva as pessoas justamente para abraçar essas ideologias. Então, fique com a fé católica, não se baseie nisso, não se baseie nessa arrogância moderna de querer usar as novidades, as ciências atuais, essa paixão pelo novo, pela novidade. Não vamos ficar com a tradição, vamos ficar com a igreja, entendeu? É isso que a gente tem que fazer, certo? Então, eu só queria destacar isso. Eu acho que pode concluir, seu Magno. Não sei se o Romulo tem mais alguma coisa a falar. Não, tô satisfeito. Beleza. Então, gostaria de agradecer a todos que participaram. Muito obrigado, Rômulo, muito obrigado, André, por terem vindo aqui expor esse assunto que é tão importante, visto as inúmeras polêmicas envolvendo Adão e Eva e entre outros assuntos relacionados à ciência que infelizmente se tornaram um certo tabu de se falar atualmente, se questionar o mainstream. Então, fico muito satisfeito por terem feito uma exposição tão boa e espero que os ouvintes estejam suficientemente convencidos da verdade católica. Então, muito obrigado a todos que ouviram e até a próxima. Para perguntas, tedtalk@mail.com.